Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. E agora eu quero convidar você, telespectador, para fazer uma retrospectiva comigo. Eu quero voltar ao dia 17 de março, quando foi decretado lockdown em Santa Catarina. Quantos medos sentimos, hein? Quantas incertezas? Será que teríamos que demitir? Conseguiríamos pagar impostos? Seríamos demitidos? O que o mercado iria trazer para nós? Como iríamos sustentar as nossas famílias? Todos impedidos de sair de casa, e aí acontece um fenômeno completamente inusitado. O mercado da arquitetura e decoração fica superaquecido. E para falar um pouquinho sobre isso, para provar que essa teoria é real, a gente trouxe uma convidada especialíssima. Eu estou falando da arquiteta Vanessa Schmidt, da Blank Arquitetura, que vai contar se o mercado está realmente aquecido. Primeiro, boa noite, muito bem-vinda, obrigada pela presença. Imagina, Roberta, eu que agradeço. É um prazer estar aqui contigo sempre. Vanessa, eu vou começar te servindo um bolinho, porque a gente sempre faz isso para o convidado, que é servir um bolinho, aí ele vai comendo o bolinho, vai ficando mais à vontade, vai contando tudo pra gente. A ideia é essa, que a gente conte tudo pra gente, que você conte tudo pra gente. Só pega esse garfinho ali, que é o teu mesmo. É um bolinho de laranja, gosta? Delícia, adoro. O bolinho faz parte da tua memória afetiva da gaúcha, né? Você é do Rio Grande do Sul, é isso? Sou gaúcha, mas não muito, Roberta, assim, não tínhamos muito hábito de comer doce em casa, assim, mas questão de hábito familiar mesmo, assim, mas não tem como viver no mundo da arquitetura sem bolo, né? A gente vira e mexe lá no escritório, praticamente assim, um dia sim, um dia não, a gente recebe um bolinho do fornecedor, e se não recebe, a gente vai e compra um bolinho, então, né, faz parte do nosso dia a dia já. Gente, esse bolinho tá muito bom, bolinho de laranja, para mim, lembra bastante a infância. Vamos então à questão do mercado. Realmente aqueceu e você também teve esses medos e incertezas? Sim, tive muito medo, muito, assim, quando realmente, assim, a gente se deparou com a paralisação, né, e todos fomos para casa, eu fiz reuniões com a equipe, a gente se manteve em contato, mas, assim, confesso que eu ia para o quarto muitas vezes e chorava com a incerteza do que iria acontecer com a empresa, o que iria acontecer com o mercado, né, porque, assim, a gente não tinha uma visão nem a curto, nem a médio, muito menos a longo prazo, né, então foi um susto realmente muito grande. E graças a Deus, houve uma inversão de tudo isso, o mercado superaqueceu. Né? Até para a gente situar o telespectador, a gente está falando de quantos funcionários a Blank, e até o fato de você ser arrimo de família, né, Vanessa? Ou seja, se desse errado, sim, tinha um pequeno Sebastian, sim, né, também, que dependia dessa força produtiva, uma família, né? Sim, exatamente. Tu sabes, né, é difícil, a gente tem muito medo, né? Não só pelo filho, mas por tudo que a gente leva junto, pela equipe, né? Eu hoje tenho 11 pessoas na equipe, então, assim, isso também me dava um medo muito grande, assim. Essas pessoas, eu entendo que, assim, não que elas são dependentes ou dependam da empresa, mas, assim, é uma responsabilidade que a gente tem, né? Então, isso me dava muito medo e me causou muita angústia no começo. Direto ou indiretamente, são 11 famílias envolvidas. Sem dúvida, é. E, assim, não só a questão do mercado, de ter aquecido, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas, assim, foi um momento oportuno, né, que eu aproveitei para reorganizar a empresa, em vários setores, assim. Há muito tempo eu queria fazer uma organização diferente na empresa, de contratações, de sistema organizacional, e engraçado, né, que quando a gente se vê à frente de um problema, ou a gente reage, né, ou recua. É exatamente isso, assim, até dividindo com o telespectador, o ser humano é natural dele que quando ele se vê diante de uma situação adversa, ele tem 3 tipos de reação. Ou ele paralisa, ou ele foge, ou ele luta, né? Isso se dá, imagina a imagem de você numa selva encontrando o leão. Ou você não, né, fica sem ação, ou você tenta correr e tomara que você corra mais que o leão, ou você olha ao redor, vê o que você tem, um graveto, uma arma, uma faca e enfrenta o leão, né? Claro que num primeiro momento quase todos paralisaram. Sim. E alguns ficaram paralisados e estão se desparalisando agora. Outros não, talvez pela força da necessidade, pela força da responsabilidade, agiram. Quanto tempo foi para que você percebesse que, independente de como o mercado iria devolver a situação, né, de pandemia,
você precisava fazer alguma coisa. Eu precisei daqueles 15 dias. Foi logo, né? Não, mas eu precisei deles, assim, eu acho que a gente passa pelos 3 momentos, né? Houve a paralisação primeiro, assim, o medo gigante, vontade de fugir, né? Mas daí, perante as circunstâncias, né, a família que a gente tem que sustentar, a equipe que a gente traz com a gente, eu me vi diante do enfrentamento, né? E foi o que aconteceu, e foi muito bacana, assim, a gente remodelou o escritório, a gente fez uma organização operacional, a gente mudou o comercial, então foram mudanças muito positivas e que já começaram a dar resultado agora. É muito interessante como também em situações adversas o ser humano percebe os penduricalhos desnecessários. Isso vale para a vida, para as empresas, para os sentimentos. Para tudo. Foi uma limpa também nesse sentido? Foi total. Uma reformulação de vida. Total. E em tudo, né? Realmente, não só na vida profissional, né? A gente pega e dá uma reorganizada na vida da gente, né? Então, assim, claro, assim, com filhos também a gente teve que reorganizar a estrutura em casa. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, né? Meus pais com idade também, com risco, né? Então, assim, houve uma reorganização geral na vida em todos os aspectos, né? E aí você percebe também, por exemplo, eu tenho uma experiência curiosa da pandemia, que no mês de no mês de maio, o meu cartão veio menos 400. Não, além de não vir nada no cartão, que eu ia gastar, né, em casa, veio menos 400 porque em março eu tinha tido uma cobrança indevida, eu tinha pedido o ressarcimento, que saiu em maio, que também tinha dado 0 de fatura, então veio menos 400, né, um caso inédito. E disse, meu Deus, né, eu gasto um X por mês de cartão e consegui zerar, né, e não aconteceu nada na minha vida, né? Eu continuei vivendo, tendo uma certa qualidade de vida. A gente começou a perceber como comer fora é caro, sob alguns aspectos, né? E como, de repente, cozinhar em casa pode ser prazeroso. E aí, nessa obrigação curtir, né? Estou obrigada, mas também estou curtindo essa casa, estou convivendo mais com os meus filhos, estou percebendo situações que eu não percebia. Eu também comecei a olhar que essa casa precisava de muita coisa. É aí que entra a arquitetura? Muitas pessoas, muitos clientes, né, que a gente acabou adquirindo no meio desse percurso, eu tenho certeza absoluta, até pela conversa e né, que a gente desenvolveu com eles, que foi o estar em casa que deu o start inicial para uma reforma, para pensar numa casa nova, para mudar algumas coisas que não funcionavam, porque assim, as pessoas passavam muito pouco tempo em casa, né? Todo mundo, geralmente a maioria das famílias sai de manhã cedo, volta no final da tarde, então fica um tempo com os filhos e é o tempo de dormir e acabou, né? Então assim, a gente teve uma mudança disso tudo. As pessoas ficaram mais tempo em casa, começaram a cozinhar, e daí viram que às vezes o fogão não estava numa posição adequada, ou que ele podia ser um fogão mais adequado porque ela imaginava. Não só os elétrons, os móveis não atendiam a nova necessidade, o quarto dos filhos poderia sofrer, e tudo foi indo e gerando uma cadeia de negócios e que movimentou a arquitetura de forma muito legal. Porque também pegou várias faixas, né, da sociedade, desde a classe média, que chamou um arquiteto para, vamos trocar os elétricos, vamos reformular a cozinha, ou vamos refazer o quarto das crianças, até a classe A, que não podia mais viajar, que não podia ir em restaurante, que estava impedido e que obviamente tem dinheiro suficiente para gastar com o que quiser, e disseram não, então já que eu estou aqui, eu vou para minha casa de praia e vou reformular isso aqui tudo, ou né, vou para minha casa normal e vou reformular a casa de praia. Tiveram essas duas classes? Tiveram mais até, né? Teve até a classe do pessoal que normalmente não contrataria arquiteto, vou te dizer, de apartamentos com valor aproximado de 400, 500 mil, que começaram a buscar isso, porque assim, começaram a trabalhar em home office, e o home office se estendeu para muitas pessoas até hoje, né? Ele permaneceu e vai continuar, porque as empresas também mudaram a forma de agir, e foi nesse andar da carruagem que eu criei uma nova empresa, que é a VIT by Blank, que é uma coisa fast, rápida, né? VIT é rápido em francês, então é assim, são projetos rápidos, com custo mais baixo e eficientes para quem precisa de uma mudança
com mais exatidão e rapidez, né? E mais barato. E mais barato. Porque, assim, claro que quando a gente tem tempo para fazer um projeto, a gente tem verba, né? Isso nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. Ou seja, com um limão eu faço limonada. Mas, assim, tudo em função do mercado, Roberta. Assim, eu percebo, né, que as necessidades e começo a... O que está acontecendo? Me procuram no Instagram. O Instagram começou a movimentar muito, né? As pessoas começaram a ficar mais tempo nas redes sociais, enfim, e o Instagram começou a movimentar. E daí, não necessariamente, vinha um público só com padrão alto. Vinham pessoas de todos os tipos que queriam, às vezes, fazer pequenos projetos, né? Pequenas mudanças. E daí eu pensei, opa, peraí, por que a gente não tornar isso mais eficiente e ter um serviço direcionado para isso? E daí nós organizamos algumas coisinhas e criamos esse outro modelo de serviço. E Vanessa, a Blank e a VIT fecham 2020 com quantos projetos executados? Executados, Roberta? Eu não vou te saber dizer. Ou vendidos, né? Contratos assinados em 2020 foram 41 contratos. Que representam o que em relação aos outros anos? Isso representa o segundo melhor ano depois de 2014. Que foram 45 projetos fechados. E a média do escritório é o quê? 30? Nós tivemos anos com 27, 26, né? Tanto é que o número da equipe, ela oscila, né? Em função do mercado também. Então, eu já tive momentos em que eu tive 6 pessoas na equipe, 8, 11, tive já 15, 16 pessoas. Então, isso também vai mudando. Mas, assim, esse ano está entre os melhores anos da história. Isso em quantos anos de carreira? Quase 20 anos. 20 anos de carreira. Gente, olha, papo bom por aqui. Eu vou dar uma paradinha rápida, vocês vão tomar uma água, comer mais um bolinho e eu volto para contar por que eu trouxe essa moça aqui, entre tantos arquitetos excelentes e amigos meus que eu amo, que eu adoro o trabalho. Mas porque essa moça, ela tem uma história incrível para contar, que passa por Europa, mochilão, outras coisas. Tá, volto já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, falando hoje sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa casa, que passou a ganhar uma importância absurda pós-pandemia. E a gente convidou para falar sobre esse novo momento da arquitetura e da importância da casa, ninguém mais, ninguém menos do que a arquiteta Vanessa Schmidt, que além de minha amiga, é uma profissional de mão cheia. Bom, Vanessa, eu no último bloco prometi para o telespectador contar por que eu te convidei entre tantos arquitetos que eu conheço que também são igualmente talentosos. Bom, tem uma história aí de uma gaúcha faca na bota, teimosa, que num determinado momento, finalzinho da faculdade, antes de terminar, resolve ir para a Europa. Que papo é esse? Ai, meu Deus, essa história, ela rende. Essa história é ótima, vamos puxar o tricô aqui. Então, estava vindo do Rio Grande, comecei a fazer faculdade aqui de arquitetura, tinha um namorado na época, e ele resolveu viajar para os Estados Unidos, que ele fazia comércio exterior, combinamos que ele ficaria 6 meses lá. Quando deu 6 meses, ele me ligou. Na época não existia Instagram, não tinha WhatsApp, era ligação, internacional, e-mail, algumas coisas, até rolava cartinha. E quando completou os 6 meses, ele me ligou e falou: não, tá muito bom aqui, eu vou ficar mais um tempo, não sei o quê. E eu fiquei muito chateada, muito chateada, porque eu estava esperando o retorno. Daí, nesse dia, eu saí da faculdade, eu estava na faculdade, saí caminhando pela rua, entrei numa agência de turismo. Perguntei, quanto é que custa uma viagem para a Europa? E ela disse, mas para onde que tu queres ir? Eu falei, não sei, tens o Mapa Mundi? Daí ela, tem. Ela pensa que mulher louca, né? Abriu na minha frente. Eu falei, Portugal ou Espanha? Eu vou para Espanha. Madrid ou Barcelona? Eu acho que eu vou para Barcelona. Quanto é que custa uma passagem para Barcelona? Ela disse, mas para quando? Semana que vem. Ela olhou lá. Na época eu trabalhava na prefeitura, né? Fazia estágio na parte de planejamento urbano. O valor deu dentro do dinheiro que eu tinha guardado nesse período. Eu falei, tá bom, pode emitir a passagem. Saí, voltei para a faculdade, tranquei o curso, fui para minha casa, liguei para o meu pai. Pai, olha só,
semana que vem tu pode me levar para Florianópolis, eu vou pegar um voo. Ah, é, minha filha, tu vai viajar? Vou. Mas para onde que tu vai? Ah, eu vou para Barcelona. Como assim? E tua faculdade? Eu falei, tranquei. Pai, mas como isso, minha filha? Eu falei, tranquei, pai, vou dar um tempo, sei lá, vou viajar, vou curtir minha vida. Não, mas detalhe, né? Você foi, aí embarca, né? Sob protestos, né? De toda a família. Sem dinheiro, o pai não me deu dinheiro. Não, eu fui com 50 euros, foi o que restou do dinheiro da passagem. Não, e só a passagem ida. E é de volta comprada. A volta comprada sem data. Não tinha hospedagem, nada, não sabia falar espanhol, nada. Muito bem, aí você desembarca no aeroporto de Barcelona e vai para onde? Como assim começa? Eu vou para um albergue, né? Fiquei sem bagagem um tempo, perdi minhas bagagens, enfim, mas resumindo a história, eu estava no 6º dia no albergue já, daí o rapaz do albergue disse, olha, é tua última noite aqui, porque o albergue não pode ficar tanto tempo, e eu não tinha nem roupa, nem grana para fazer turismo, eu não tinha passeado por Barcelona, eu não tinha visto a Sagrada Família, eu não tinha feito nada nos 6 dias, porque eu não tinha dinheiro nem para comer, e nem para andar, nem para nada. E daí eu pensei, bom, meu pai tinha razão, deu tudo errado, né? Daí nessa noite eu dormi na rua, né? Daí no dia seguinte voltei pro albergue e falei, vou tomar só um banho e vou pro aeroporto pegar o primeiro voo que tiver pro Brasil, porque realmente deu tudo errado, meu pai tinha razão. E nisso de voltar pro albergue eu conheci uma brasileira, nesse dia, nesse momento, que tava lá e disse, não, mas o que tu vai fazer aqui? Eu falei, não, vou embora, vou voltar pro aeroporto, vou pro Brasil. E ela, não, vamos alugar um apartamento. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, não, eu também não, mas a gente aluga e até o final do mês a gente arruma um trabalho e daí a gente paga. Eu falei, pode ser uma boa ideia. E saímos, conseguimos alugar um apartamento e daí começamos a procurar emprego. Eu consegui emprego depois de quase 2 semanas num restaurante para limpar os banheiros, né? E fiquei muito feliz, porque assim, eu precisava do dinheiro que eu tinha que pagar o aluguel no final do mês. Limpei banheiros durante 3, 4 semanas e daí uma das garçonetes pediu a conta. Eu falei, por favor, me deixa ser garçonete e deixa ele para os banheiros, que daí eu ganho os 2. E foi indo assim, né? Daí fiquei de garçonete por um tempo, depois eu fiz um curso de barwoman, fazia drinks, passei para barra e comecei a fazer drinks. E resumindo a história, fiquei 1 ano em Barcelona, fiz faculdade, fui na faculdade, expliquei que eu fazia arquitetura no Brasil, comecei a estudar algumas matérias, fiquei 1 ano lá, juntei um dinheiro, viajei pela Europa, voltei para o Brasil no dia 23 de dezembro, meu pai me levou numa concessionária, assim que eu desembarquei no aeroporto, comprei meu primeiro carro. Com o dinheiro que você juntou lá. Que eu juntei lá. Bom, né? E com o carro em mãos, né? Não, e detalhes, se eu conheço a figura... Aí o namoro acabou. E o namoro acabou, obviamente. Né? Mas se eu conheço a figura, ela comprou o carro para dizer, tá vendo, pai? Não claro. Deu errado, não, né? Sim, deu sem certo. dúvida, claro. Daí termina a faculdade. Daí terminei a faculdade, sem dúvida, e daí fui para o mercado da arquitetura. E aí também hoje. Esse começo de mercado, né, esse começo profissional, né, do teu currículo também é curioso, de uma oportunidade que você abraçou do nada, né? Passou no vento e tu pegou. No elevador, literalmente. Eu fazia estágio num escritório de arquitetura também, num prédio comercial, e num dos dias que final da tarde, eu fechava o escritório tarde, ficava lá bastante tempo, e eu saí, né, já devia ser quase 8 horas da noite, peguei o elevador, e no elevador estava o seu Francisco Graciolo, proprietário da FG. E ele gosta muito de conversar, ele perguntou para mim, o que tu faz aqui? Eu disse, eu faço arquitetura, eu estou fazendo estágio no escritório aqui. Ele disse, nós estamos contratando um arquiteto. Queres pegar meu cartão e fazer uma entrevista comigo? Tá, tudo bem, mas nem me dei conta, não sabia o que era FG, não conhecia o seu Chico, nada disso. Peguei o cartão e levei para casa. Quando cheguei em casa, mostrei pro pai, falei, pai, peguei o elevador com o senhor, ele me ofereceu um emprego, disse que eu podia fazer uma entrevista, e pai, meu Deus, minha filha, maior consultora da cidade. Na época, na verdade, não era FG, estava acontecendo a cisão das 2 empresas, então, né, ela não era tão conhecida quanto é hoje. Resumindo, marquei a entrevista, fui conversar com o seu Chico, a entrevista durou 4 horas, ele fez meu mapa astral todo, e no final da entrevista ele falou, Vanessa, eu gostei muito de ti, mas infelizmente tu é macaco no horóscopo chinês. Eu falei, como assim? Ele, pois é, tu é macaco, né? Macaco pula de galho em galho. Eu falei, nossa, é sério que eu não vou ser contratado porque eu sou macaco? Daí ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, vou conversar com meu filho
E ele vai te chamar para conversar com ele, e daí a gente vê o que a gente pode fazer, mas, poxa, macaco, né? Macaco. Eu saí de lá achando que eu era macaco, não era uma coisa bacana. Alguns dias depois, o Jean, filho do seu Chico, me ligou. A primeira coisa que falou, poxa, Vanessa, pai falou que gostou muito de ti, mas tu é macaco, né? Caramba! Isso deve ter virado piada interna, assim. Daí ele disse, mas quero te conhecer, né? Vamos marcar uma obra. Ele já conhece uma obra da gente, não sei o quê. Marcamos uma obra, fui conhecer o Jean e foi uma empatia, de ambos, assim. Eu até hoje me dou muito bem com o Jean, adoro ele, sei que ele também tem um carinho imenso por mim. E daquele dia em diante eu vesti a camiseta da FG e fiquei na empresa por 10 anos. Que macaco que nada, né? E foi uma experiência incrível, eu não pulei de galho em galho, eu fiquei 10 anos no mesmo galho. Eu acho que até introspectou. Agora ela é mais teimosa do que macaco, né? Então ela, para provar que eu não sou macaco, eu vou ficar no mesmo galho. E até dentro da FG, junto com o Jean, vocês criam ali um departamento de arquitetura para atender alguma demanda de cliente que comprava os imóveis. E aí, depois de 10 anos, vocês resolvem separar essa sociedade e tu toca a Blank sozinha, é isso? Exatamente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas, assim, a experiência da FG foi incrível, assim. Foi uma escola a nível hard, assim, né? Porque tu sai com uma experiência... Isso é importante dizer, porque qualquer profissional que nos ouça, não importa se é jornalista, se é arquiteto, se é médico, por mais que a sua faculdade seja maravilhosa, excelente, é na prática que o bicho pega, né? Eu diria até, dependendo da profissão, 70% é pós-faculdade, no dia a dia, no exercício da atividade, e 30% efetivamente... E eu tive, na verdade, a felicidade, né, de pegar um engenheiro que era o chefe da engenharia, ele tinha fama de ser cruel, malvado, né? E eu era a primeira mulher no departamento de engenharia e arquitetura da empresa. E daí eu sofri algumas consequências com relação a isso, mas assim, ele fazia eu conferir ferragem, cubagem de concreto, estava eu com bota 7 léguas lá dentro fazendo conferência de concreto. Então, assim, foram experiências que eu não teria tido oportunidade de viver, né? Então, assim, ele me jogou no fogo e, né, tive que aprender a lidar com isso. Então, você fez foi uma incrível. Fogueira e fritou asinhas de frango ali. Bom, aí dito tudo isso, você vai para a parte empreendedora, né? Depois de ter todo esse know-how como funcionária, você vai para a parte empreendedora. Sentiu muita diferença da execução da arquitetura como Blank dentro da FG e depois como empreendedora? Mudaram muito as perspectivas? No início não, Roberta, porque no final, quando eu saí da FG, eu já era mais coordenadora do departamento, né? Então, assim, minha função já era mais de liderança e no momento de abrir o escritório, isso se manteve, né? E foi só criando mais fortalecimento, né? Eu hoje, na verdade, assim, eu amo arquitetura, eu estou executando obra agora, que tem uma parte da minha equipe que está com Covid, então, assim, na finaleira a gente está correndo, né, para fazer a entrega das obras, e eu estou dentro da obra, eu estou ativa, eu adoro atender cliente, mas eu tenho uma parte muito empreendedora, administrativa e comercial, que eu adoro, e, assim, eu descobri tendo que fazer, né, então, assim, eu não sabia vender projeto, eu não tinha esse lado de comercial. E a gente aprende, né? Quando a gente precisa, a gente aprende. E foi um aprendizado que eu adorei fazer e hoje eu me encanto com isso. Então, é bem bacana, assim, o que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E essa parte empreendedora te fez também desenvolver um olhar de oportunidade para o mercado, o exemplo da VIT, né? Que é essa ideia de, opa, tá rolando isso, vamos tentar atender sobre esse ponto de vista. A gente falou da FG e aí eu queria te perguntar também se essa questão da pandemia, além da classe de apartamentos de 300, 400 mil que não contratariam arquiteto, além da classe média que chamou para pequenas reformas, além da classe AA que derrubou tudo, construiu do zero efetivamente, como é que isso impactou na construção civil? Você acompanha clientes que tinham um apartamento de X metros, foram para outro, porque agora como é home office, criança em casa, não tem mais escola, eu preciso de um espaço maior. Balneário Camboriú não deve sentir muito a questão da verticalização, né? Porque a história de você morar em prédio com áreas de lazer, áreas em comum fechadas, as pessoas não tinham muito para onde recorrer, algumas se apavoraram e disseram, agora eu quero migrar para uma casa. Você percebeu esse movimento? Sim, muito. Casa foi uma coisa bem pontual, assim, pontual não, foi que aconteceu e frequentemente, assim, né? Muitas famílias
acredito que com a pandemia fizeram esse movimento, né? Então, assim, a gente teve esse ano atípico, muitas casas no processo do escritório, que, na verdade, o maior volume sempre foi de apartamentos, né? Sim. E isso eu considero que é uma mudança em função da pandemia. E para apartamentos maiores, sem dúvida, e eu vejo, assim, um constante movimento, assim, a maioria dos clientes já diz assim, ó, eu comprei esse, mas daqui 2 anos eu quero trocar para outro. Então tá todo mundo na expectativa, assim, né? O dinheiro movimentou de uma forma que fez com que as pessoas alavancassem e quisessem investir na própria casa. Então nesse aspecto foi incrível. Assim. Novos lançamentos surgindo, Muita né? coisa. As construtoras obviamente embarcando nessa onda, tentando aproveitar ao máximo. Gente, olha, eu vou dar uma paradinha, eu volto no próximo bloco para falar com a Vanessa sobre quais as principais mudanças na casa que geram bem-estar, que podem inclusive ser adotadas por você aí, nosso telespectador, e como é que está essa história da oferta-procura com produtos faltando aí em várias áreas. Volto já já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, que fala do movimento de crescimento da arquitetura, da importância da arquitetura e do design para conforto, para qualidade de vida pós-pandemia. E a gente convida ninguém mais, ninguém menos do que Vanessa Schmidt, arquiteta e urbanista, que já contou um pouquinho da história de vida dela, da reformulação do escritório, do medo pós-pandemia, da criatividade que surge diante das necessidades. A gente vai falar um pouquinho de dicas, Vanessa. A gente falou dos vários perfis de cliente que apareceram pós-pandemia, desde o da classe média, o cliente de alto padrão e também aquele cliente que não procurava a arquitetura. De que forma a arquitetura pode ou está oferecendo para as pessoas mais comodidade com, de repente, pequenas ou até grandes modificações? O que a gente percebeu da necessidade dos clientes nesse período, assim, né? Porque eu acho que a gente vive em constante movimento, né? Então, assim, cada momento da história a gente percebe algumas coisas. Todo mundo trouxe novamente a questão do cozinhar em casa, né? E trouxe essas áreas de gourmet, de estar, de convivência. Isso teve um significado muito maior para a residência, né? Então, as pessoas investiram muito nisso. A integração dos espaços permanece com muita força, né? Porque todo mundo quer estar junto ao mesmo tempo. Precisa estar cozinhando, precisa estar olhando o computador lá com a reunião da empresa, precisa estar olhando a criança que está na sala. E daí trouxeram também, eu percebi muitos clientes, a questão das plantas para dentro de casa. Isso foi, assim, muito forte. Nós assim, trouxemos a Ana Trevisan aqui para falar de paisagismo. É incrível mesmo. Impressionante como as pessoas pediram isso, né? Uma hortinha, um cantinho para as plantas. Eu acho que é por cuidado também, por terapia ocupacional, para relaxar um pouquinho, e pelo verde, que faz uma diferença muito grande, né? A questão das cores também foi muito intensa esse ano, assim, todo mundo aceitou as cores com vibração, assim, né? Então, eu vejo isso como uma mudança no mercado, que antes os clientes, assim, a gente viveu anos beges, né? E cinzas, né? E agora, assim, as cores aparecem e elas não são repetitivas, assim, tem clientes que são laranja, tem cliente que vem com roxo, tem cliente que quer o azul, e isso pra gente como profissional é muito legal, porque assim, abre uma gama de trabalho, a gente consegue ter um resultado, né, diferenciado, e eu acho sem dúvida que isso traz personalidade para casa, cada um tem a sua personalidade, traz personalidade para casa, e faz a diferença, né? Começa a criar projetos mais exclusivos, autênticos, então foi bem bacana. Até em relação às cores, né? A Pantone, que é o organismo internacional que percebe as tendências e aí diz quais são as cores do ano, ou a cor do ano, e isso serve para a indústria da moda, a indústria automobilística e, obviamente, para a arquitetura, ela indica as cores de 2021, o amarelo e o cinza. O cinza como personificação da resiliência, né? Desse tempo nublado que nós vivemos, né? Dentro de casa, e o amarelo trazendo a ideia do otimismo, né? Que a gente tem que olhar para o futuro e achar que a gente vai tirar grandes lições disso tudo e melhorar muito como humanidade.
Você falou ali das pequenas coisas que podem ser feitas. O que eu percebi também é que as pessoas estão dispostas a pagar o preço que as coisas valem pós-pandemia. Tipo, eu comprei esse sofá, eu paguei R$2.000, mas agora na pandemia, meu Deus, se eu tivesse comprado aquele de 5, que era muito mais confortável. Então, sim, eu pago 5, eu pago 50, eu pago 30 por um sofá, desde que ele me ofereça tudo aquilo que eu espero dele. Conforto, beleza, praticidade, limpeza, fácil, tudo isso. Isso também aconteceu. É porque hoje isso faz diferença, né, Roberta? Antes, talvez, assim, o sofá de 2.000 atendia, né? Porque ele era eu ia lá, sentava meia hora por dia. E daí hoje tu sente falta de mais conforto, né? De uma coisa que atenda às necessidades. Então, sem dúvida, os clientes, assim, eles estão mais dispostos, eles entendem o valor das coisas, né? Porque realmente o produto tem valor, né? E valores agregados em função do que ele te oferece. Então, assim, o cliente vem com uma percepção maior sobre isso e fica mais fácil da gente trabalhar, né? A partir desse momento. Claro que a gente teve aqui, agora no finalzinho do ano, uma questão de falta de produtos. Os preços aumentaram ainda mais em função disso, porque quem tem produto para oferecer subiu o valor, né? Porque são poucos que tem hoje no mercado, então aconteceu isso e ainda assim a gente vê a disponibilidade do cliente, porque ele quer a casa pronta para o Natal, porque ele quer um tapete melhor para a família dele, porque ele, né? Então, assim, eles estão dispostos e estão entendendo o que está acontecendo no mercado. Isso aconteceu com o serviço também, ou seja, a Blank precisou dizer não para alguns projetos, porque, né, chegou num nível que não tinha mais como comportar, e com isso também, oferta-demanda, aumentou seu preço? Eu não disse não, mas eu aumentei o preço. Porque aí também vai valer a pena se eu aumentar o preço, porque eu também posso aumentar a minha estrutura. Na verdade, isso é automático do mercado, acontece. Quando começa a surgir muito orçamento, a gente, né, se defronta com isso e é automático que acontece. E realmente com a mão de obra aconteceu muito também. A gente está com falta de mão de obra, né, fina e boa, né, nesse momento, porque assim, tem muita obra acontecendo, tem muita coisa acontecendo e todo mundo está querendo se mudar, ainda nós estamos, né, no finalzinho, mas assim, todo mundo tem perspectiva para os próximos dias e para os próximos meses, né? Assim, a gente sabe que vai iniciar o ano muito aquecido. Bom, inclusive, assim, eu tenho amigos lojistas, vários, que estão aceitando encomenda para abril já. Exatamente. Né? Tipo, 120, 150 dias, porque as fábricas também não atendem antes, e o cliente está disposto a esperar porque ele precisa ter e ele não tem em outro lugar, ninguém tinha estoque suficiente para esse boom, né? Que ninguém esperava isso, nem as fábricas, por isso também essa falta de produto, porque abriram mão de comprar matéria-prima, diminuíram suas equipes, vou enxugar para não demitir todo mundo, para não fechar as portas, e aí acontece o fenômeno ao contrário. Exatamente. E pegou todo mundo de calça curta, ou alguns pelo menos de calça curta. Uma outra dúvida que eu tenho é em relação ao home office. Isso muda o comportamento não só das plantas, das casas, porque a integração está importante, mas eu preciso de um cantinho reservado para o home office. Os apartamentos não previam isso, né? As plantas não previam isso, e também os espaços comerciais passam a ser menos visados, né? Então, essa coisa de prédio de escritório, imagino que deva ter muita gente com imóvel comercial vazio. Muito, acredito que sim também. E eu vejo assim, os clientes que a gente tem da área comercial, alguns nos chamaram, tipo, que ocupavam 5 salas comerciais. Porque realmente assim, o home office vai perdurar por mais tempo, então eles vão reduzir a parte física, né? Tipo, um cliente específico, ele ocupava 5 salas, ele reduziu para 2. Porque a equipe realmente vai ficar em casa, vai trabalhar em casa. E daí, o outro movimento surgir um espaço em casa para atender essa demanda, né? Então, assim, mesmo os clientes que continuam trabalhando fora, que tem que sair de casa, quando nessa parte da reforma, onde está pensando na nova casa, já prevê um espaço para o trabalho. Porque... E quem tá reformando, quem está tentando achar um espaço, né, na sua pequena planta, no seu pequeno apartamento, enfim, normalmente o home office está ficando onde? É sala, é cozinha ou quarto? É no quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes. Mas se eu não tenho quarto de hóspedes, o tal do quarto de hóspedes, na minha casa ficou no meu quarto. O meu quarto ele é bem amplo, até quando eu me mudei para casa, eu moro em casa, eu disse, meu Deus, dava para fazer mais um quarto, não precisava um quarto desse tamanho. Aí hoje eu agradeço, porque aí virou home office, eu já penso em botar uma esteira, enfim, cabe tudo, porque o quarto realmente é bastante amplo. Mas deve dividir bastante, alguns salas. Muitos vieram para a sala, tá, Roberta? Até porque a gente tem uma geração nova aí que lida muito com ações, com bolsa de valores, e essa geração tá focada nisso. Então, assim, eles querem estar bem próximo
a esse acesso. Então, assim, muitos trouxeram para a sala, né? A gente faz disso uma integração maior ainda, né? E daí, por exemplo, a família está ali, está trabalhando. Claro que, né, dependendo do trabalho, isso impossibilita um pouco, mas na maioria dos casos, eles trouxeram para a sala. E aí a gente lembra mais uma vez a importância de contratar um profissional. Volto a bater nessa tecla, né? A gente nunca vai tratar de um infarto com um técnico, né, em coração. A gente não, quando precisa comprar um remédio, uma orientação de como usar esse remédio, a gente procura um farmacêutico. Quando a gente tem um problema com a justiça, a gente procura um advogado. E aí todo mundo sempre tem uma tia de bom gosto que acha que não precisa de uma arquiteta, né? Mas a arquiteta, ela traz questões ergonométricas, ela traz questões de conforto, ela traz questões de mais-valia, né? Daquilo que vale a pena investir, daquilo que não vale, no final das contas, pode representar uma economia? Não, pode não. Eu tenho certeza que representa. Tenho certeza disso, assim, com cálculos reais, né? Porque, assim, o nosso conhecimento, Roberto, ele nos permite entender o que realmente tem valor, né? Aonde vale a pena investir, quais são os investimentos que valem a pena dentro do montante de uma casa, que no final, quando a gente faz a conta, é muita coisa. Então, a gente conhece materiais, a gente sabe a praticidade deles, e tudo isso, no final, faz muita diferença. Porque daí tu otimiza tempo, tu otimiza preço dos produtos, a gente sabe onde comprar, a gente sabe onde é que é o melhor lugar, qual a melhor mão de obra, quem vai fazer isso em menor tempo ou com mais eficiência, e no final a conta, somando com o valor investido com o profissional, vale a pena. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque de repente você contrata lá o pedreiro João da Silva sem nenhuma indicação, sem nenhuma referência de profissionais, e aí quando faz tudo errado você pensa assim, meu Deus do céu, né? Quanto que eu não pagaria para não ter me incomodado? E eu costumo dizer para o cliente assim, se ele tiver que parar o serviço dele, que ele sabe fazer, né? Para ter que negociar, sei lá, 5 metros de fiação elétrica, ou ir comprar tomadinhas que faltaram, porque, né, se ele for administrar, ele vai ter que estar atento a isso. Ele perde dinheiro, né? Porque ele deixa de fazer o que ele sabe fazer, o que dá rendimento para ele, para coisas que, na verdade, né, não precisaria estar fazendo. Então, essa é a nossa função como profissional, não só na parte da administração de obra, mas a escolha de materiais, desenvolvimento de projeto, faz muita diferença, um projeto otimizado, pensado, que vai te atender, do que tu fazeres um projeto qualquer e depois tu entra na casa e poxa, mas aqui eu poderia ter feito diferente. Já foi, né? Bom, e aí também tem toda a questão de conhecimento de novas tecnologias, né, Vanessa? Ninguém consegue, nem os próprios profissionais, se manter atualizado em relação a tudo que acontece de novidade, de lançamento de novas tecnologias, de novas possibilidades, mas de qualquer forma estão muito mais aptos a isso do que nós, meros mortais. E além disso, eles se cercam de uma rede de fornecedores e de marcas que eles trazem também todo esse know-how para levar para o cliente, né? Porque é um círculo virtuoso, eu diria, uma cadeia colaborativa que faz parte desse setor econômico. Começa, de repente, lá com a construção civil, com o pedreiro, com o eletricista, passa pelo lojista, pelo vendedor, pelo entregador, pelo montador, né? Tudo permeado pelo arquiteto, ou seja, tem muita gente envolvida nessa cadeia. Muita gente, e realmente assim faz a diferença. Por exemplo, o nosso escritório com esse volume de projetos, né? Se a gente pega as empresas que estão acostumadas a trabalhar conosco, a negociação já é mais acessível, né? Do que o cliente ir sozinho negociar com uma empresa de imóveis ou mesmo com a mão de obra. Então, assim, a gente consegue, sem dúvida, dar um retorno financeiro para o cliente nesse sentido. E hoje uma obra de reforma, por exemplo, de um apartamento de aproximadamente 100 metros quadrados, ela pode custar de quanto a quanto e demorar quanto tempo? Eu sei que o universo financeiro é infinito, né? Você pode mais média, né? Vai lá, média. Mas tu diz reforma que envolve alterações civis, de paredes e coisas assim? Depende do nível de alterações e incluindo interiores. Interiores, na verdade, sim, eu sempre digo que não tem limite o teto para gastar, porque o cliente, pode colocar papel de parede de ouro, né? Folhado a ouro na sua parede. Você pode colocar o material asséptico, o corium, que tem um preço agregado em vez de um granito, por exemplo.
enfim, tem uma avaliação. Mas assim, para dar uma noção bem superficial, né? Porque a gente fez um apartamento para um cliente esse ano que era para locação, ele mobiliou para locação. Fizemos algumas alterações no ponto gás, mudamos o lugar e criamos alguns pontos de antena que não tinham, alterações pequenas em toda a parte de mobília, bancadas, eletros, enfim. Ele gastou 100, 110 mil em torno disso, equipado 100%. E lembrando que um apartamento desse, por exemplo, se fosse um caso de um investidor para venda, ele compra por 500 mil, investe 100 e vende por 800, né? Porque também tem a história do encantamento quando o cliente entra lá. Sem dúvida. Né? De valorização dos espaços. E assim, depende do cliente de quanto ele está disposto a investir, né? É uma das perguntas que eu faço para o cliente. Qual é a disponibilidade de investimento que tu tens? Porque assim, a gente tem que estar dentro da realidade do cliente. Não adianta fazer um projeto mega que não atende a necessidade, que daí o cliente se encanta pelo projeto, só que daí chega na hora da execução frustração. Oferecer algo que não pode entregar. Então a gente tem que trabalhar dentro disso. E nesse caso, por exemplo, era um cliente que queria fazer um apartamento para locação, não queria ter um grande investimento, mas queria deixar bonitinho e bacaninha. Então a gente consegue atender o mercado de várias formas, assim. Gente, essa é a Vanessa Schmidt, nossa convidada de hoje aqui no Papo Reto. Lembrando que Balneário Camboriú é uma meca da arquitetura e da decoração. A gente está muito bem servido em termos de profissionais, em termos de produtos, de marcas, de lojas. O que tem de mais moderno em nível mundial, você possivelmente encontra aqui em Balneário Camboriú com uma rede de lojas que eu não tenho dúvida é a melhor do estado, né? Inclusive da capital catarinense, não é, Vanessa? Sem dúvida nenhuma. Então, gente, é isso. Vanessa Schmidt, nossa convidada de hoje, arquiteta com larga experiência, dando dicas muito bacanas para você. Espero que você arrume ainda mais a sua casa. Obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço, Roberta. Obrigada. Bom, gente, esse foi o Papo Reto de hoje. Fica combinado, a gente se encontra na próxima.